A Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar uma denúncia de que a jornalista Natuza Neri, da Globo News, foi ameaçada por um policial civil enquanto fazia compras em um supermercado na região de Pinheiros, em São Paulo, na noite de segunda-feira, dia 30 de dezembro. Vamos entender isso com o Pedro Zambarda aqui no Meteoro Brasil? Pedro, a gente pode ter a crítica que quiser ao trabalho da Natuza, a Globo News, mas policial ameaçando jornalista nunca é algo que possa ser bom. Não, e eu digo mais, assim, o pessoal tá focando bastante no policial e eu acho que a turma tem que fazer isso mesmo, mas assim, Sofia, eu já fui ameaçado de morte por conta de matéria que eu escrevi. Eu sou crítico da Globo, tá? Eu acho que a Globo é um grande problema no Brasil. Eu acho que inclusive, uma crítica que eu faço à Globo é até liberal. A Globo impede, por exemplo, que haja mais veículos de comunicação para as pessoas se informarem melhor. Ela impõe uma ideologia, impõe uma agenda. Mas, assim, atacar jornalista, cara, é o fim da civilização. E a Natuza, sendo muito sincero, assim, com o público que acompanha o Meteoro, é uma boa repórter, tá, gente? Ela não é uma pessoa... Não é uma pessoa que concorda comigo ou com a Sofia, mas é uma pessoa que, enfim, faz o trabalho dela direitinho. Foi colunista do painel da Folha, fez boas matérias, é uma pessoa bem informada a respeito do governo. Tem um bom podcast do G1, que é aquele podcast O Assunto, e de fato, assim, é uma profissional respeitada, mas a Mônica Bergamo me solta essa bomba às 8 da noite, no dia 31, que a Mônica não quer que a gente tenha... Opa, ainda tá o Cybertruck aqui. A Mônica não quer que a gente tenha uma ceia de Natal tranquila, e aí ela colocou essa notícia aqui. A Corregedoria investiga ameaça de policial civil contra Natuza Neri em supermercado. Aconteceu em Pinheiros, tá, pessoal? Na zona oeste de São Paulo. Bairro da galera que é classe média alta. Segundo o boletim de ocorrência, a gente disse que pessoas como a jornalista merecem ser aniquiladas. Não sei se você sabe, Sofia, sabe quem é o advogado da Natuza? O Augusto de Arruda Botelho. Ele tava falando no UOL que ela tava bastante abalada com isso. E ele falou uma coisa muito precisa. Ele falou, você pode criticar a Globo, você pode falar que a Globo é um lixo. Isso faz parte de crítica contundente. Agora, quando você diz que pessoas como ela merecem ser aniquiladas, eu pego até a ameaça que eu sofri. O cara escreveu que eu merecia tomar uns tiros. Essas pessoas são muito literais quando fazem isso. E aí, sim, Sofia, pegando o que você falou, quando isso vem de um policial, aí o negócio é um outro papo, gente. Mas, ó, a reportagem assinada pela Mônica Bergamo e pela Karina Matias. Corregedoria da Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar uma denúncia de que a jornalista Natuza Neri foi ameaçada por um policial civil enquanto fazia compras em um supermercado na região de Pinheiros, em São Paulo, na noite desta segunda. Também foi aberta uma investigação administrativa que pode resultar no afastamento do agente. No boletim de ocorrência, o policial foi identificado como Arsênio Scriboni Júnior. Ele disse atuar como investigador. A coluna tentou contato com ele, mas não obteve sucesso. A polícia, ele negou a acusação. Procurada, Natuza não se pronunciou. De acordo com o BO, o policial que fazia compras no mesmo local se aproximou da jornalista perguntando se ela era Natuza Neri, da Globo News. Na sequência, disse que ela e a empresa para a qual ela trabalha são responsáveis pela situação do país e que pessoas como a jornalista merecem ser aniquiladas. Em outro momento, quando o homem já estava no caixa, ele passou a xingar Natuza. Uma mulher que estava com um policial pedia para que ele parasse com os ataques, dizendo que a jornalista só fazia o trabalho dela, segundo o relato de pessoas próximas. O caso atraiu a atenção de várias pessoas, a polícia militar foi acionada e esteve no local. Inicialmente, o caso começou a ser registrado no 14º Distrito Policial, com todos os envolvidos presentes. Posteriormente, o acusado foi identificado como policial civil e a Corregedoria assumiu as investigações. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública Estadual afirma que diligências foram realizadas no supermercado em busca de imagens do ocorrido e de eventuais testemunhas. Segundo o boletim de ocorrência, uma conversa inicial com os policiais militares, Arsênio negou a ameaça e afirmou que ele fez uma crítica ao trabalho da jornalista. Já na delegacia, ele disse que preferia se manter em silêncio, mas reafirmou que não cometeu nenhuma infração. O policial foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal,
para exame de dosagem alcoólica, clínico de embriaguez, toxicológico e cautelar. Essa daqui é a reportagem da Mônica, e aí tem alguns agravantes que já começaram a aparecer na imprensa logo depois do furo, Sofia. A gente vai para o portal Metrópolis, e olha só o que a gente tem de novidade na coluna da Fábio Oliveira no Metrópolis. O policial civil mentiu na sua identificação ao ameaçar a jornalista Natuza Neri. Vamos trazer os detalhes aqui para vocês ficarem por dentro. A apresentadora da Globo News foi coagida por Arsênio Scriboni Júnior quando fazia compras em um supermercado de São Paulo. O que aconteceu? Como é que ele mentiu a respeito da identidade dele? A coluna de Fábio Oliveira, que está atenta, descobriu em primeira mão detalhes do ataque sofrido por Natuza Neri. A apresentadora da Globo News foi ameaçada por um homem enquanto fazia compras em um supermercado. Segundo testemunhas, ao ligar por 190 para resolver a situação, Natuza não sabia que o rapaz se tratava de um policial civil. Ainda de acordo com os relatos, ele teria omitido a identificação dele, além de mentir dando um nome falso. Foi então que Natuza Neri decidiu segui-lo até a saída da loja, a fim de conseguir alguma informação que pudesse identificá-lo com precisão, uma vez que a viatura da Polícia Militar demorou para atender o chamado feito por ela. Arsênio Scriboni Júnior somente teve a verdadeira identidade revelada na delegacia quando Natuza decidiu prestar uma queixa formal. Nossa fonte explicou que Júnior teve uma conversa rápida com o delegado, que esclareceu para a comunicadora como o caso seguiria dali para frente. Ao saber que Arsênio estava lotado na Polícia Civil, Natuza teve receio por ela e pela família. Na ocasião, Scriboni disse que Neri merecia ser aniquilada, uma vez que a emissora que ela trabalha seria responsável pela situação atual do Brasil. O cara, além de cometer o possível crime, ele é um mentiroso. Ele não falou o nome dele, nem que ele era policial civil. E aí tem mais detalhes, o Globo traz a foto do policial e traz mais algumas informações. Natuza Neri é ameaçada por policial civil em São Paulo, a corregedoria investiga o caso. Esse aqui é o rosto do policial, do Arsênio Scriboni Júnior, investigado por ameaça à jornalista Natuza Neri. Sofia, eu queria te ouvir depois sobre esse caso. E uma coisa que também as investigações já estão levantando. Nas redes sociais, ele defendia os acampamentos na frente dos QGs e os golpes de Estado que bolsonaristas e o próprio Jair Bolsonaro defendiam nas redes. A legenda da foto diz aqui: Arsênio Scriboni, policial civil investigado por ameaças à jornalista Natuza Neri, fez publicações com ataques ao judiciário, às Forças Armadas e à imprensa após as eleições de 2022. Foi registrado o boletim de ocorrência, o caso vai ser investigado. E aí tem um comentário do jornalista Renato Rovai que eu queria trazer pra gente aqui, Sofia, um trechinho, e depois eu queria te ouvir. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui. Bora lá. Agora sim, tá certo aqui o vídeo, vamos lá? Tá, já ia falar. Bora lá, então. Às vezes eu me atrapalho um pouquinho. Atacam esse posicionamento do que aconteceu na noite de janeiro. Há aí um simbolismo, por quê? Porque quando você está falando de um policial ameaçar, e eu vivi isso recentemente, de um ex-policial está me ameaçando, foi processado e condenado e está pagando no cível um valor mensal pelos ataques que cometeu e que foram muitos em redes sociais. Quando eu descobri que essa pessoa era um ex-policial, evidentemente que você fica preocupado. Você está lidando com alguém de força de segurança que a gente sabe muito bem como se relaciona com pessoas que são diferentes deles. O que eles fazem, por exemplo, nas periferias com os meninos negros, com adolescentes, que porventura eles consideram, por algum ato, algum tipo, às vezes uma infração besta, bandidos. Como, por exemplo, serem pegos fumando um baseadinho no canto numa esquina. Os caras chegam e arrebentam, às vezes matam essa pessoa. Se são capazes de fazer isso, por que também, quando falam, por exemplo, no caso da Natuza, que vão aniquilá-la,
ela não deveria acreditar. É mais grave, é muito mais grave. E você tem, então, nesse episódio, esse primeiro elemento. Era um policial. Isso não pode ser menosprezado. Isso não pode ser relativizado. Quem do campo progressista está relativizando isso está errando brutalmente. Brutalmente, porque não se pode relativizar nada que venha das forças de segurança desse país em relação aos direitos humanos. Eles têm cometido as maiores atrocidades contra direitos humanos. E o direito humano, inclusive a opinião, a voz, a trabalhar, o exercício de uma profissão. Bom, separa a questão do policial. Eles só estão falando isso porque ela é uma jornalista. Não, primeiro que a gente na Fórum, todos os dias, tem 3 ou 4 matérias falando de arbitrariedades e excessos das forças de segurança no Brasil. Nós combatemos a violência policial como poucos veículos nesse país. Mas sim, há uma diferença em ela ser jornalista. Sim. Porque ela está sendo atacada exatamente por ser jornalista. Não é porque ela deixou cair uma cesta de compras no mercado. Não é porque ela estava tomando vinho num copo de guaraná. Não é porque ela usa boné num lugar que as pessoas acham que deve ser proibido. É porque jornalista ela é. E porque ela faz uma cobertura, muitas vezes crítica, àqueles que defendem a substituição da democracia por uma ditadura. Sim. É este o fato objetivo. A Natuza foi agredida por este policial porque ela defendeu em alguns momentos a democracia. A democracia, junto com a Natuza, estavam sendo covardemente agredidos naquele supermercado. Mas tem mais um detalhe. Quando um jornalista é agredido covardemente, é a democracia também que está sendo atacada. Diferente? Sim, é diferente. Se fosse um mecânico de carros, ele estaria ali falando alguma coisa, o policial vai ameaçar. É uma ameaça que não participa de uma ameaça à instituição. É uma agressão cruel, bárbara, mas ela não é a uma instituição como são os veículos, a imprensa no Brasil e a liberdade de trabalhar e de poder fazer o seu trabalho, que é jornalístico. Então, sim, tem distinções isso daí, e é preciso defendê-la também por ser jornalista. Dito isto, eu queria dizer ainda mais uma coisa. No caso da Natuza, a gente está tratando como uma pessoa que tem um nível de responsabilidade e dignidade muito acima da média daqueles profissionais que hoje habitam a imprensa tradicional, da maioria dos veículos. É uma pessoa que tem correção, né, que toma cuidado para publicar suas matérias, que leva a sério o que faz. E também, por isso, ela precisa se defender. Mas a Natuza disse um dia alguma coisa que eu não concordei. Amigas, amigos e amigas, isso é parte do jogo. E não vou, por exemplo, se fosse a Miriam Leitão, com quem eu já tive muitas diferenças e divergências, eu defenderia igual. Eu concordo com o Rovai. Eu acho que se fosse com a Miriam Leitão, eu faria exatamente a mesma defesa, mesmo sabendo da propaganda, porque é o que a Miriam fez na Lava Jato. A Miriam fez propaganda do Sérgio Moro. E não importa. Porque, gente, o ataque à imprensa... Sim, como a Natuza, ela fez apoio ao impeachment da Dilma. Da Dilma, sem dúvida nenhuma. O apoio à Lava Jato dela foi um pouco mais envergonhado, mas o impeachment, a imprensa comercial toda em peso apoiou, fez a campanha.
Mas é uma coisa assim, Sofia, a lógica é muito simples, gente. A nossa função como jornalistas aqui, e eu falo da nossa redação também do Meteora, a gente tem que dar informações, muitas vezes, que a gente está colocando o nosso rosto, a gente está colocando a nossa voz, a gente está colocando a nossa reputação na frente de uma linha de canhão, e assim, se a gente não pode ter garantido esses direitos mínimos, já basta o assédio judicial que já existe, gente. Uhum. Então, Assim como as ameaças que já existem. já existem, assim. Se você vai indo para o interior do Brasil, isso vai piorando cada vez mais. Não dá para isso acontecer numa capital como São Paulo, vindo de um agente de segurança, assim. É inaceitável esse tipo de coisa. Tem que ser repudiada de uma maneira sistemática. E eu queria endossar uma coisa: o advogado-geral da União, o AGU, o Jorge Messias, já manifestou solidariedade. Alguns ministros do governo Lula também manifestaram solidariedade. E eu queria destacar um ministro do Supremo que teve uma atuação, na minha opinião, infeliz na questão de tirar a obrigatoriedade do diploma de jornalismo, mas que defendeu a Natuza e que tem tido boas decisões dentro do setor de comunicações, que foi do Gilmar Mendes. Eu acho importante o ministro do Supremo também manifestar solidariedade com ela agora. Agora é ver o que vai acontecer, né, Sofia? Tomara que isso não fique impune e que as agentes de segurança não sejam mais encorajados a fazer esse tipo de coisa. Exato, exato. São duas dimensões nessa história. O fato de ser uma jornalista e o fato de ser um policial. O fato de ser uma jornalista, acho que você já falou muito bem. E eu Às vezes tem a terceira dimensão, né? Mulher também. Eles adoram, terceira né? dimensão mulher, exato. Mas eu acho que você já falou muito bem. A única coisa que eu colocaria aqui é: se Natuza Neri da Globo News está sendo atacada desse jeito, imagina o que os jornalistas mais à esquerda de veículos mais progressistas, o risco que não corre. Então, se ela já é comunista demais para esse pessoal, imagina a gente. Então, é uma coisa que também vale colocar, mas é só isso que eu tenho a adicionar, porque você e o Rovai já falaram bastante. Com relação à questão de ser policial, eu acho que isso é extremamente relevante. Porque, assim, eu já fui ameaçada por policiais, não pelo meu trabalho jornalístico, por ser trans. Por ser trans e estar no lugar errado na cabeça deles, que lugar errado leia-se dentro de um campus de uma universidade. Sabe? Dentro da USP. Para quem não conhece o campus da USP lá em São Paulo, ele fica bem próximo a uma avenida lá do Jockey Club, onde tem muita prostituição de mulheres trans. Então o cara me viu andando dentro do campus e achou que eu fosse uma das prostitutas que tivesse entrado dentro do campus. 2 policiais me abordaram, um deles me levantou literalmente pela blusa, se recusando a achar a aceitar que eu era uma aluna, né, que era o que eu estava fazendo meu mestrado lá. Inclusive chegou a dizer que eu devia estar lá para dar o cu para algum professor. Desculpa a palavra, mas foi assim que eles me abordaram. Caraca, Sofia, que absurdo. E o que eu posso dizer para vocês é: quando você sabe que é um policial, faz toda a diferença, porque como é que você vai denunciar uma coisa dessas? Se eu denunciar, eles vão saber que eu denunciei. E eu passo aqui todo dia, porque dentro do campus da USP sempre tem PM. Numa mesma rotatória tá sempre a PM com uma base móvel lá. E às vezes você já conhece qual é o policial. Né? Então eu só ficava, gente, não tem o que fazer. Eu denuncio esse cara, ele vai saber que eu denunciei, e eu vou passar aqui de novo, e ele vai estar ali de novo. Vai dar merda. Então, cara, estão até perguntando: você processou, Sofia? Como é que você vai fazer? Como é que você reage diante de uma coisa dessa, sabe? Eu sendo muito franco assim, Sofia, eu não processaria. Eu não processei. É óbvio que eu não processei. E daí o que eu... Opa, diga. A ameaça de morte que eu sofri, eu fiz um BO, virou um processo na justiça e meteram uma viatura de polícia na casa do meu diretor. Então, isso. É essa a questão. E daí que eu olho, que eu digo que é muito relevante o fato de ser policial, porque, gente, eles têm o aval e o poder do Estado junto deles. Sim. Sabe? Não é a mesma coisa que uma pessoa qualquer, que um bolsonarista qualquer. Você está falando de pessoas
que tem o aval, a força, Monopólio o da poder do violência. Estado por trás deles, sabe? O monopólio da violência, bem colocado. Então, como é que você vai reagir numa situação dessas? Então, eu acho que isso tem sim que ser destacado e muito, porque faz toda a diferença. Toda a diferença. Exatamente. Por isso que, esses esquerdistas não gostam de polícia. Bicho, vocês têm o monopólio da violência. Se a gente não fiscalizar vocês, como é que fica? Não tem a quem recorrer. Vocês vão começar a fazer o quê? Vão começar a matar jornalista? Vai fazer que nem em território de guerra? Enfim. Que nem tá acontecendo em Israel. Pronto, falei. É. Mas, enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Corte levinho para começar o ano. Super, super. Pessoal que tá vendo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com mais Plantão no Meteoro.